Lição de segunda-feira, o plano de doação sistemática. Vamos lembrar? Na lição de ontem nós falamos de que as coisas ficaram muito complicadas e aí os pregadores precisavam de uma certa subvenção para continuar vivendo e pregando. Então começou o que eles chamavam de benevolência sistemática. Eram pessoas que faziam doações, aquilo que eles tinham como lucro, como eles trabalhavam. Vamos lembrar que, na verdade, nessa época era tudo muito difícil, né? O dinheiro ele era muito caro. As coisas eram muito complicadas. Então, esse movimento que estava começando com algumas pessoas vivendo inteiramente para ele, eles sofreram bastante. Só que em 1876, um camarada chamado Ken Wright, ele publicou um artigo falando a respeito do dízimo. E é interessante que ele analisou a vida de Abraão. E quando você olha para a Bíblia, você percebe que a primeira, menção de dízimo é Abraão. Abraão, ele agora vai lá e devolve o dízimo para Melquisedeque. Só que é simplesmente uma informação. A gente não sabe como que Abraão aprendeu isso, aonde que ele entendeu que era importante devolver o dízimo, ele simplesmente fez isso. E quando que isso acontece? Isso acontece lá em Mateus, na época de Jesus? Não. Isso acontece depois do êxodo do povo de Israel? Não. A gente vê isso acontecendo lá atrás, no iniciozinho da história, lá no Gênesis, com Abraão, aquele que foi chamado por Deus, aquele que primeiro foi chamado por Deus, ele já sabia a respeito do dízimo. Eu fico imaginando que, de repente, desde o momento em que Adão e Eva pecaram, Deus e os anjos ensinavam para eles algumas práticas, algumas coisas. Olha, isso aqui você pode comer, isso aqui você não pode comer, isso aqui você pode fazer, isso aqui não pode fazer. Óbvio que tanto eles quanto seus filhos, alguns faziam a instrução de Deus, outros não faziam nada que Deus tinha instruído. E, inclusive isso antes do pecado e depois do pecado isso aconteceu. Mas eu fico imaginando, se por acaso esse conhecimento ou essa prática do dízimo não foi algo que veio lá do Éden, de Adão e Eva, passando, chegou o dilúvio, depois veio Noé, Noé passou para os seus filhos, que passou para os seus netos, que chegou até Abraão. Abraão simplesmente entendia e compreendia de que ele precisava devolver a Deus a 10ª parte daquilo que ele tinha, que era o dízimo. Quando Ken Wright entendeu esse conceito lá em Abraão, trouxe para a igreja discutiu e aí então começou o que a gente conhece hoje como a doação das ofertas e a devolução em fidelidade dos dízimos, principalmente do dízimo e no caso da oferta, aquilo que vai em seu coração, ok? Amanhã a gente continua com essa história.